Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 29 de outubro de 1911, morre o jornalista norte-americano Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer, magnata dos meios impressos de comunicação dos Estados Unidos, cuja visão se deteriorou rapidamente durante os últimos anos de sua vida, morre em 29 de outubro de 1911. No testamento, deixou $2 milhões para a criação de uma escola de jornalistas na Universidade de Colômbia. Deixou fundos também para financiar prêmios que homenageiam a literatura, a dramaturgia, a música e o jornalismo. Nascido no seio de uma família judia abastada, em 1847, seu pai era um influente comerciante de grãos em Budapeste, então território do Império Austro-Húngaro. Com 17 anos, Pulitzer decidiu tornar-se soldado, alistando-se nos exércitos austríaco e britânico. Contudo, não tendo êxito devido à sua frágil saúde. Em 1864, decidiu emigrar para os Estados Unidos, onde serviu nas fileiras do Regimento de Cavalaria durante a Guerra de Secessão. Pulitzer falava fluentemente alemão, francês e húngaro. Depois da guerra, trabalhou em St. Louis, tendo trabalhado como carregador, bagageiro, garçom, enquanto estudava inglês e direito. Em 1866, conseguiu o primeiro emprego como repórter no Westlicht Post, um jornal em idioma alemão, e que com 5 anos depois, o próprio Pulitzer iria adquirir parte. Com 25 anos, tornou-se editor e em 1874, morando em Washington, trabalha como correspondente para o New York Sun. Em 1878, criou em St. Louis, pela fusão de 2 jornais, o Dispatch e o Evening Post, ou Post-Dispatch, tornando-se uma figura proeminente na cena jornalística. No mesmo ano, casa-se com Kate Davis, mulher da alta sociedade, o que lhe confere um status social elevado e um maior reconhecimento entre a elite de St. Louis. Dono de uma respeitável riqueza, muda-se para Nova York, onde compra em 1883 o jornal The New York World, centrado em escândalos e matérias sensacionalistas, e o compra por $347 mil, o que se tornou um dos valores mais importantes da época. Pulitzer anunciou então que seu jornal seria verdadeiramente democrático, dedicado à causa popular, em vez dos potentados da Bolsa. Pulitzer filiara-se ao Partido Republicano, sendo eleito para a Assembleia do Estado de Missouri. Em 1872, a exemplo de muitos republicanos radicais, defendeu Horace Greeley contra Ulysses Grant, sagrado candidato oficial republicano na eleição presidencial e que acabou conquistando a Casa Branca. Pulitzer valeu-se também do New York World para defender um programa de reformas de 10 pontos, imposto sobre o luxo, imposto sobre herança, imposto sobre grandes rendas, imposto sobre monopólios, imposto sobre as corporações privilegiadas, imposição de tarifas sobre o petróleo, reforma do funcionalismo civil, punição aos corruptos, punição à compra de votos, punição aos empregadores que coagem seus empregados nas eleições, cruzadas contra as loterias, o jogo e a sonegação de impostos. Em 1887, Pulitzer contratou Nellie Bly, jornalista que trabalhava para o Pittsburgh Dispatch. Nos anos que se seguiram, tornou-se pioneiro no jornalismo investigativo, escrevendo artigos sobre as condições da pobreza, trabalho e habitação em Nova York. 7 anos depois, ele deixou a direção editorial do New York World. Embora tivesse apenas 43 anos, estava praticamente cego, incapaz de retornar a uma mesa na redação. Continuou, porém, a chefiar os negócios e a determinar a linha editorial de suas publicações. Em 1896, o jornal começou a editar um suplemento em cores. O jornalista Richard Outcault
criou um personagem jovem que vestia uma camisola amarela, conhecido como o Yellow Kid. Este cartoon tornou-se tão popular que outro magnata da imprensa, William Randolph Hearst, dono do New York Journal, ofereceu-lhe uma soma considerável para trabalhar consigo. Hearst reduziu o preço de seu jornal para 1 cent e incluiu seções e encartes a cores. O rival, provocado, deu início a uma guerra de circulação que envolveu esquemas promocionais e matérias sensacionalistas. Tudo isso levou ao que se tornou conhecido como o jornalismo amarelo. Hoje na história. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.